Motumbá, Mocuyu, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve. Hoje, em homenagem aos nossos irmãos cristãos e judeus, cristãos, porque é hoje o dia em que Cristo se levanta, ressuscita, ou seja, a ressuscitação dos valores espirituais e divinos, e não do corpo, e dos judeus pela Pechá, por atravessar, pela sua travessia pelas águas. E para a gente ter uma grande representação, que não é igual, mas temos nas águas a grande mãe, né, o grande ventre. E hoje eu estou aqui com uma quantidade exuberante de peregum. E a gente fala peregum latuniu, peregum feche meu corpo. E o peregum é um cadeado das doenças, cadeado de muitas coisas. E nós estamos precisando de cadeados para os corpos. Cadeado para as doenças, cadeado para os ódios, cadeado que nos tranque, né? Nos afaste das iniquidades, das intervenções negativas. Nós estamos necessitando disso. E é interessante que quando a gente fala nisto, automaticamente nós pensamos em algo milagroso. E eu sempre falei que eu não sou milagreira, talvez alguém seja, mas não eu. E que esse milagre ele se dê magicamente, de repente, num instante, para reduzir todos os nossos males. Em uma live há muito tempo atrás, eu falei, a gente demorou anos para construir os males. Esses, inclusive, que nós estamos vivendo. E é lógico que nós vamos demorar um tempo para diluir isto. Não existe um passe de mágica que dilua nem os meus males, nem os males do mundo. É necessário que a gente construa uma passagem, um caminho, como construiu o povo judeu pelo meio das águas. E não é fácil abrir o mar para passar, né? Não é fácil. Aliás, só quem sabe consegue, né? Só quem é muito poderoso para isso. Nós devemos construir meios como barcos, canoas, navios para fazer uma travessia. Por que eu estou falando desta travessia em especial, de renascer para os valores espirituais, que é uma coisa que a gente deve defender como valor normal da nossa vida, não em estado de exceção. O mundo parou para pensar nessas coisas em um estado de exceção, em que as coisas, na sua excepcionalidade, fizeram com que as pessoas reduzissem a sua energia voltada para o mundo e começasse a reutilizar essa energia voltada para si, para valores que não são materiais, para circunstâncias próprias da nossa origem espiritual. E muita gente está se debatendo feito um peixe fora d'água porque se tornou um ensaísta disso. Não vivia, não sabia o que era. E agora sente necessidade, sente vontade, quer se ligar a essas coisas e não sabe como. E está desesperado. Grande parte da população mundial se encontra desesperada. Eu acho até interessante porque se eu não me engano, no ano de 2016, foi feito um levantamento e se descobriu que o número de ateus crescia diariamente. Assim, havia um exponencial do número de ateus, que era algo incomum, né? E as religiões se acomodavam em porcentagens diferentes. Mas eu quero chamar a atenção aqui para o ateísmo, que é quando a gente não crê, né, obrigatoriamente numa divindade, né? Mas hoje, o recorrente, ou seja, uma troca desse processo de divinização para algo de humanizado. Nós queremos mais humanização. Essa travessia que nós temos que fazer entre uma ação voraz e predatória a uma ação mais humanitária para a vida.
Muitas pessoas que conversam comigo pelo Facebook me agradecem por eu estar aqui. E eu sempre respondo a mesma coisa. Eu estou aqui porque eu vivo isto. Isto é minha vida. O que eu falo para vocês é aquilo que eu faço na minha casa de santo. Como as portas do meu terreiro se fecharam, eu fui para as portas da internet. Falar sobre o que eu falo sem entrar em fundamentos, mas falar sobre o que a religião pode trazer de benefício para as pessoas. E que estes benefícios, eles são importantes para a estrutura psíquica e afetiva dos seres humanos. A crença num poder divino, que também acredito eu, e defendem as religiões afro-brasileiras, que está dentro de cada pessoa, mas está dentro e muitas vezes adormecido, e isso cabe ao sacerdote, sacerdotisa, fazer despertar, fazer com que aquela sua porção divina, ela renasça. Então é desse renascimento que eu quero falar. De como a gente faz nascer e renascer dentro de nós aquilo que é divino. É como podemos falar assim, nas nossas coisas simples. Eu não vou falar aqui de iniciação, das coisas simples. Talvez muitas pessoas passaram a ter prazer em comer, a olhar para a comida. Não é mais comendo, vendo celular, falando com outra pessoa, num fast food. Não é mais comer assim. A comida se tornou importante, porque entre as coisas que nós fazemos no dia, cozinhar se tornou um fato. Antigamente, a comida era algo sagrado. Era algo que na comida há uma parte do orixá. Ali tem a força do orixá impressa. O orixá está na terra, está na água, está no ar, está no vegetal. O orixá está no calor que faz aquele vegetal crescer ou animal. Enfim, ela tem axé, que eu falei para vocês da outra vez. E quando a gente pega esse axé do orixá e coloca para dentro da gente, é remédio. E eu renasço um pouquinho nesse momento. Eu estou ali viva neste momento. Só que banalizou-se. A alimentação já não tinha mais essa importância. A gente dá comida. A gente fala que a gente dá comida para o santo. Que é necessário dar comida para o santo. Para reatualizar esse axé. É necessário que a gente entenda que quando a gente dá comida para o nosso corpo, nós também estamos reatualizando nosso axé no nosso cotidiano. Só que nós perdemos isso. Quando a gente bebe água, nós bebemos água com a obrigatoriedade por vários motivos, para não desidratar, para não sei o que, mas a gente não bebe água pensando no processo de divinização que tem na água. A água é tão vital e importante para a gente que ela constitui a maior parte do nosso corpo físico. O líquido, ele é a maior parte do nosso corpo. E a gente toma água, toma banho, sem lembrar de nada. E a água é vital. Ela é importante que ela entre em nós como um axé também. Pelo menos o primeiro copo de água do dia. Se você esquecer dos demais, mas quando você beber seu primeiro copo, agradeça por ele. Ele é força viva das relações afetivas, do instinto gregário. Nós nos isolamos por vários motivos do mundo. E esse instinto gregário voltou. Quem é que não pensou em parentes que está me ouvindo hoje? Quem não pensou em amigos? Quem não foi em busca de pessoas que você nem falava mais? Quem? O que sobrou para o mundo? O nosso senso gregário. Ou seja, o nosso senso de trazer para perto as pessoas. Porque isso faz parte da nossa vida. Eu tenho muito orgulho de dizer que os orixás são uma grande família. E nesta família que tem vínculos, eles representam essa unidade do mundo. Só que nós passamos a viver ao contrário do que é o mundo do orixá, distanciados.
apartados. E esta quarentena trouxe de novo esse momento. Ninguém vive só. Isso é ilusão. Viver só é ilusão. Eu posso me sentir bem em alguns momentos, mas eu necessito disso para estar na vida e no mundo. E outra, né, as comemorações, né? Hoje é um dia de comemoração, muita gente está triste porque ou não se reuniu com a família, ou não conseguiu fazer o que desejava pelas condições que nós estamos hoje. Ou seja, a vida tem comemorações, ela tem datas comemorativas, que não obrigatoriamente são só religiosas, mas nós trocamos as datas comemorativas importantes por datas comerciais, aquelas que a gente compra. Talvez algumas pessoas tenham ficado frustradas hoje por não ter acesso ao ovo de Páscoa. E eu falei, graças que a minha neta não me perguntou por que virou um ovo de chocolate. Eu dei graças que ela não me perguntou isso. Eu não daria conta de responder. Mas muita gente está sofrendo com isso. Mas esse ovo de chocolate é uma representação de uma data comemorativa de uma determinada religião. É nós termos o senso de prosperidade. Então as datas comemorativas, elas guardam um valor espiritual por trás delas. Só que a gente esqueceu. Nós esquecemos desses valores, nós passamos a viver a data comercial. Passamos a viver aquele instante em que as coisas são da pasta parecer, não precisa mais ser, né? Então a sociedade nos leva a isso e nós nos tornamos pessoas robotizadas, condicionadas. Nós nos condicionamos e o pior é que a gente acha que ser condicionado, que é esse tipo de vida, é o ideal. A gente não parou para pensar em mais nada. Agora, nesses dias, é que a gente começou a retomar uma reflexão sobre a vida. E eu, fazendo a menção à minha situação, né, que deve ser a situação de muitos pais e mães de santo, porque a gente não pode ir para as nossas casas com a liberdade que a gente tinha antes e tocar os nossos atabaques como a gente tocava antes, chamar os filhos e filhas de santo como a gente fazia antes. Nós tivemos que reorganizar a nossa vida de forma a atender as pessoas e manter o nosso axé em equilíbrio, dar de comer para o nosso axé. Então, usando o meu exemplo, e usando o exemplo dos meus filhos e filhas de santo, que perderam um pouco, no primeiro instante, ficaram um pouco sem chão nessa nova situação. Porque tudo mudou tão abruptamente. E aí eu perguntei aos meus filhos e filhas de santo, mas vocês também estavam condicionados a achar que a espiritualidade estava só no terreiro? E eu sempre disse que a espiritualidade é inerente ao ser humano. Como dizia meu pai de santo, eu aprendi isso com ele. Ou seja, onde você está tem de estar a espiritualidade. Eu tento contribuir de algum modo aqui. Eu tento contribuir para com que as pessoas reflitam. Eu sou uma auxiliar de reflexão, vamos colocar assim, se eu posso pôr nessa medida. Agora, as reflexões têm que acontecer dentro de cada um. Eu não posso fazer esse trabalho por ninguém, por isso que eu digo que eu não sou milagreira. A iniciação, o terreiro, o acolhimento, a gente dá. Mas tem de haver dentro da pessoa algum start para ela mudar o estado das coisas. E eu, pensando nesse coronavírus, porque não há como não pensar, porque isso é o que é recorrente, né? Inclusive nossa situação é por conta dele. E mais do que pensar nele, eu fico pensando na briga entre o sai e fica em casa, entre a vida humana e a economia,
entre nós sermos solidários e não sermos solidários, no medo que eu tenho desse coronavírus, porque ele tem, sim, cor e classe social. O coronavírus ele é muito mais letal para pobres e negros, índios, que não têm acesso a uma série de coisas. E fico sempre me questionando em que medida esse coronavírus mexeu nessas estruturas. Em que medida, de fato, ele mexeu nisso? E eu tenho uma inquietude em relação a isso, porque eu fiz uma proposta inicial de uma campanha de solidariedade para que as pessoas gerenciassem perto de si um pouco de atendimento mínimo às pessoas. Né? Foi uma coisa que a gente procurou fazer desde o início. Algumas pessoas me deram o retorno que fizeram, outras pessoas só querem me ouvir nas lives. É justo. Mas tem muita gente precisando de sabonete, de comida. Muita gente precisando de coisas elementares. E aí eu volto ao instinto gregário. Eu não posso querer perto de mim só as pessoas que eu selecionei. Eu tenho que fazer alguma coisa pelo mundo, assim como eu estou fazendo por você que eu não conheço. Mas eu estou aqui. E acho que nessa semana eu passei uma semana da indignação. Porque é muito difícil a gente ver que a sociedade se horroriza, que grita, geme, mas em prol de si mesma. E aí eu fico pensando até quanto esse coronavírus vai ter que existir para a gente mudar alguma coisa. Penso muito sobre isso. Enfim, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Renasçam junto com Cristo e atravessem esse mar do mundo da materialidade para a espiritualidade. E agradeço às outras religiões por fornecer ferramentas pela nossa discussão de hoje. Amplo e restrito respeito a elas, embora eu não comemore nem a Páscoa nem o Peixá. Mas tenho respeito pela mitologia, pela tradição e pela memória delas. Isso traz paz no mundo. O ódio é quando a gente não tem respeito por absolutamente nada e ninguém. Assim eu encerro minha fala do dia de hoje, desejando a vocês muita paz, muita força, bem-aventurança e um despertar daquilo que é divino dentro da sua mente e do seu coração. Hoje eu não quero abrir para perguntas. E desejo a vocês, então, uma excelente entrada de semana. Mokuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve.